Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia de vida, por este momento que Ele nos concede e agradecido a cada um de vocês também que acompanham conosco os estudos da Bíblia diariamente. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde vocês acompanham os estudos conosco e vamos sempre procurar mandar um alô para vocês. Nós queremos hoje mandar um alô especial para Maria José. Ela é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Também Ângela e Nilce são lá de Eugenópolis, em Minas Gerais. Marlene Rodrigues Costa e também a Fabiana. Também nós temos a Zilda Oliveira Sampaio, de Itaquaquecetuba, acompanhando os estudos conosco, a Luciana Batista, lá do Recife, também a Edna Santos, do Rio de Janeiro, e a Sulamita, do Rio de Janeiro, também acompanhando conosco os estudos todos os dias. Nós temos também o Laucríbio e família, eles estão estes dias na Bahia, e que Deus esteja aí com vocês e com todos os demais que estão acompanhando os estudos conosco. Nós iremos sempre nos lembrar de vocês nos alôs aqui no nosso canal. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pelas bênçãos que temos recebidas de Ti até o presente momento. Obrigado, ó Deus, por nos ajudar a nos manter no caminho e nos ajudar a termos interesse pelo estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos também entendimento, que Teu Espírito Santo abra nossa mente, que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, em especial os que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um tem enfrentado, as suas lutas, dê a vitória conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, e aqui o rei Nabucodonosor então teve mais um sonho, que foi o sonho de uma grande árvore, e essa árvore ela era muito alta, alcançava até os céus. Só que ela foi cortada. Ela foi cortada porque algo estava acontecendo e Daniel foi chamado então para interpretar este sonho também, assim como ele interpretou o sonho daquela estátua. E Daniel a princípio pensava que este sonho era contra os inimigos do rei. Mas quando Deus foi dando a revelação, Daniel foi fiel em revelar para Nabucodonosor o que iria acontecer com ele, por ele se sentir tão orgulhoso, tão superior aos demais e não reconhecer o Deus dos hebreus como o Deus verdadeiro. Nós sabemos que nós já estudamos quando Daniel revelou o sonho daquela estátua, ele reconheceu o Deus. Depois, passados uns 20 anos, ele mandou construir aquela estátua totalmente de ouro, e novamente Deus mostrou que estava com aqueles jovens hebreus quando entrou com eles na fornalha, e novamente Nabucodonosor reconheceu que o Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro, mas ele sempre se esquecia. Passado algum tempo, é como acontece conosco, não é mesmo? Às vezes nós também estamos bem espiritualmente, nos fortalecendo a cada dia e procurando fazer a vontade de Deus, dispostos a ouvir a voz dele, a fazer a vontade dele, e por outro lado, de repente a gente cai, a gente está lá embaixo, a gente não quer nem ouvir falar de Deus, e isso acontece conosco também. Às vezes nós nos achamos autossuficientes, não precisamos de Deus, e aí nós vamos viver a nossa vida. E assim como aconteceu com Nabucodonosor, acontece conosco também. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Só que nós, cristãos, quando nós nos afastamos de Deus, o Espírito Santo ele continua trabalhando e muitos depois retornam e permanecem no caminho. Mas outros acontecem de não querer voltar e vão seguir a sua própria vida, escolhem não querer mais seguir a Jesus. Mas o Espírito Santo, ele sempre trabalha com cada ser humano. Nós então vemos que Daniel começou a dar a interpretação, como eu disse ontem, leia o capítulo 4 de Daniel.
E é-nos dito que uma árvore estava então no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Essa árvore, ela simbolizava o rei Nabucodonosor e também as grandes conquistas, associando o domínio do rei Nabucodonosor sobre todos os reinos conhecidos da terra naquele tempo. Diz-nos aqui que a altura chegava até ao céu. Isso aqui representa a conquista de Nabucodonosor sobre a Palestina com a invasão e a destruição do reino de Judá, e também a parcial destruição do templo de Deus lá em Jerusalém. O poder de Nabucodonosor então ultrapassou fronteiras, e dominando inclusive o povo de Deus, os judeus. Mas, nos diz aqui, Daniel, um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, um anjo vindo do céu. A palavra anjo aqui significa mensageiro. Veio então uma mensagem enviada por Deus para trazer uma mensagem específica ao rei Nabucodonosor. E o sonho em si mesmo já era uma mensagem vinda de Deus, que é o rei do universo, de todos os mundos. Essa mensagem veio para Nabucodonosor, que era o mandatário do reino mais poderoso da terra naquela época, que era a Babilônia. E então o mensageiro disse o seguinte: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa foi uma sentença de disciplina que Deus deu para Nabucodonosor, uma sentença corretiva que Deus enviou mediante o seu mensageiro, o vigilante celestial, para Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Foi uma mensagem duríssima, marcante, cheia de definições, porém, restava para o rei uma esperança. E esta esperança estava no Deus Altíssimo, porque nós sabemos que a salvação ela vem do Senhor. Quando nós estamos passando por lutas, problemas, nós temos que estar confiantes e buscando no Deus Altíssimo a solução do nosso problema, porque dele vem a salvação. Diz então aqui Daniel que a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Deus, ele não decretou o fim do domínio de Nabucodonosor sobre as nações e também sobre Babilônia, porque a cepa, que diz aqui, é o tronco, como nós lemos ontem, o toco, ainda permanecia firmado ao solo, indicando que o domínio de Nabucodonosor não seria arraigado e tirado para sempre dele, mas que essa punição era temporária. 7 anos, Nabucodonosor, ele viveu no campo, pastando como animal. E nós temos isto relatado na história, que o rei Nabucodonosor foi tirado o seu coração de homem, colocado um coração de animal. E então, durante esses 7 anos, o rei Nabucodonosor, ele passou a viver ao relento, junto com os animais da terra, como se fosse um deles. E recebia sobre ele o orvalho, a chuva, o sol, e também Nabucodonosor se alimentava da erva do campo como os quadrúpedes o fazem, como os animais. E Nabucodonosor, então, ele viveria por 7 anos como se fosse um animal do campo, uma espécie de enfermidade psíquica, uma loucura ou um estado de demência psicológica, uma obsessão que o fazia querer ser e viver como um animal irracional. E nós lemos então, aqui em Daniel, no capítulo 4 e no verso 27, Daniel disse para o rei:
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua iniquidade. Então, possivelmente, Daniel aqui tenha dito: se o Senhor não perdoa as suas transgressões e suspende a disciplina, se tu, ó rei, agires de forma humilde e misericordiosa, confessando ao Senhor os seus muitos pecados, e sendo bondoso e benigno para com os pobres, os órfãos e as viúvas, ajudando-os em suas necessidades imediatas, e nós não sabemos aqui se Nabucodonosor seguiu o conselho de Daniel. O que sabemos é que tudo que foi revelado no sonho veio acontecer, porque aqui no capítulo 4, verso 28, diz: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. O que eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se cumpre na íntegra. É por isso que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque o que está escrito se cumpre, Deus não falha. E se nós temos agido também de má fé com algumas pessoas, temos agido explorando pessoas, não pagando um salário justo a quem nós temos que pagar, nós precisamos reconhecer, pedir perdão a Deus e consertar esses erros, porque senão Deus também ele vai agir contra aqueles que se dizem cristãos, servos de Deus, mas que exploram as pessoas, assim como fazia Nabucodonosor. Amanhã nós vamos estar de volta, dando sequência a este assunto, deste sonho que o rei Nabucodonosor teve e dos 7 anos que ele passou vivendo como um animal. Mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.